Na semana passada, recebi uma ligação que me fez refletir profundamente. Uma mulher de 42 anos me dizia, com a voz embargada: Doutora, acho que o meu momento já passou. Os homens da minha idade buscam mulheres mais jovens. E eu já não sei como competir com isso. Desliguei o telefone e fiquei ali, parada, pensando em algo que observo há mais de 2 décadas trabalhando com emoções humanas e relacionamentos. Essa mulher tinha razão em uma coisa: ela de fato não pode mais competir, mas estava completamente enganada sobre o motivo. Ela não pode competir porque possui algo que nenhuma mulher de 20 anos consegue oferecer, algo tão poderoso que, quando um homem experimenta, nunca mais consegue se contentar com menos. E o mais extraordinário é que a maioria das mulheres maduras nem sequer sabe que carrega esse poder. Sou Andrea Vermonte, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Hoje quero falar sobre esse poder invisível que você carrega consigo, esse conhecimento ancestral que vive nas suas mãos e que pode despertar em qualquer homem respostas que ele próprio desconhecia existir. O que vou revelar não são truques nem técnicas de sedução. São mapas para a vulnerabilidade mútua, caminhos que apenas uma mulher que já não precisa provar nada é capaz de percorrer com a serenidade necessária para não assustar o que encontra do outro lado. Existe um abismo entre o toque que mendiga e o toque que entrega, entre a carícia que pergunta, você me ama? E aquela que simplesmente diz, estou aqui com você. Em todos esses anos, vi mulheres se torturarem acreditando que perderam algo, quando na verdade ganharam o mais valioso, a capacidade de tocar a partir da plenitude e não da carência. E isso, querida, é exatamente o que a alma masculina madura espera, sem sequer saber que está esperando. Deixe-me levar você por um caminho que poucas mulheres conhecem. Ao longo da minha carreira clínica, observei algo que a neurociência moderna confirma. O cérebro masculino, após os 35 anos, experimenta mudanças profundas na forma como processa a intimidade. Na juventude, as conexões neurais priorizam o estímulo visual imediato. Com a maturidade, o sistema nervoso se torna muito mais receptivo ao contato consciente, ao toque que transmite presença real. É como se houvesse uma frequência emocional que só pode ser sintonizada por quem viveu o suficiente para conhecer a diferença entre o desejo superficial e a necessidade profunda de ser verdadeiramente visto. Essa transformação explica por que um homem maduro pode ser muito mais impactado por uma carícia reflexiva do que pela imagem mais provocante. Seu cérebro já não busca apenas ativação, busca conexão autêntica. E é exatamente aí que reside o seu verdadeiro poder. A sua maturidade não é uma limitação, é a sua maior vantagem. Quando uma mulher compreende isso de verdade, quando para de tentar ser o que já não é, para se tornar plenamente o que agora é, algo mágico acontece na sua forma de se relacionar. Seus gestos mudam. Sua presença se transforma. E de repente os homens ao seu redor começam a responder de maneiras que ela própria não esperava. Quero levá-la a explorar 7 territórios do corpo masculino que funcionam como portas diretas para o seu mundo emocional mais íntimo. Cada um desses territórios guarda segredos que a juventude simplesmente não consegue decifrar, porque exigem uma sabedoria que só se adquire vivendo. O primeiro território, a nuca. O primeiro território que vai te surpreender pelo seu poder silencioso é a nuca. Essa zona onde se acumula todo o peso invisível que os homens carregam. Pense nisso por um momento. Desde pequenos, ensinam-nos a manter a cabeça erguida, a não demonstrar fraqueza, a proteger essa parte vulnerável onde se unem o controle mental e a sensibilidade física. Quando você toca ali, não está simplesmente acariciando uma pele. Está tocando anos de tensão guardada,
de responsabilidades silenciosas, de momentos em que ele precisou ser forte quando não queria. A magia acontece quando a sua mão pousa ali sem urgência, sem expectativas, apenas com essa presença calma que diz: aqui você pode soltar o que carrega. Já vi homens que pareciam torres de granito se desfazerem completamente com esse gesto simples. A respiração muda, os músculos relaxam, e pela primeira vez em muito tempo, eles permitem que alguém toque não apenas o seu corpo, mas aquela parte da alma que mantinham blindada. Lembro de um caso que me marcou profundamente. Um executivo de 50 anos que chegou ao meu consultório junto com a esposa. Eles estavam dormindo em camas separadas havia anos, sem se tocar, como dois estranhos dividindo uma casa. Em uma das sessões, a esposa, seguindo minhas orientações, simplesmente colocou a mão na nuca do marido enquanto ele me contava algo. Não esperava o que aconteceu. Aquele homem, que controlava empresas e tomava decisões milionárias, começou a chorar silenciosamente. Depois, ele me disse que fazia mais de 10 anos que ninguém o tocava daquela forma, sem pedir nada em troca, apenas para cuidar dele. O segundo território, o pulso. Esse caso me conecta diretamente ao segundo território, um que desafia tudo o que pensamos saber sobre a sutileza, o pulso. Essa janela direta para o sistema cardiovascular, onde pulsa a essência da vida. Não estou falando de segurar a mão como uma adolescente nervosa. Estou falando daquele roçar aparentemente casual durante uma conversa, quando seus dedos encontram esse ritmo vital que bate logo abaixo da pele. O que há de extraordinário aqui é que você está tocando literalmente a força vital dele. O pulso não mente, não finge, não atua. Quando o seu toque encontra esse batimento e permanece ali, presente, mas sem pressionar, algo ancestral se ativa. O corpo começa a sincronizar com o seu em um nível que transcende o consciente. Os batimentos se acompanham, a respiração se unifica e cria-se uma bolha de intimidade onde o mundo exterior simplesmente desaparece. Essa conexão fisiológica desperta algo que poucas mulheres compreendem completamente. Os homens não se entregam tanto ao que veem quanto ao que sentem como autêntico. E o seu pulso tocando o dele é a conversa mais honesta que dois corpos podem ter, sem palavras, sem atuações, apenas vida reconhecendo vida. Nesses momentos, ele sente que não está sendo avaliado, medido ou julgado. Ele está sendo simplesmente acompanhado na sua humanidade mais básica. Ao longo dos anos, percebi que as mulheres que dominam essa arte têm algo em comum. Aprenderam a estar confortáveis com o silêncio. Não sentem a necessidade de preencher cada espaço com palavras ou movimento. Conseguem sustentar um momento, habitá-lo completamente e permitir que a conexão se aprofunde de forma natural. Essa é uma habilidade que a juventude raramente possui, porque ainda está ansiosa demais para provar, impressionar, conseguir aprovação. O terceiro território, a parte inferior das costas. O terceiro território nos leva à região lombar, que simboliza tanto proteção quanto vulnerabilidade. Clinicamente, essa área está conectada aos nervos sacros, responsáveis não apenas pela excitação sexual, mas por sensações profundas de segurança e cuidado. Quando a sua mão pousa ali, está comunicando algo muito específico. Estou aqui para apoiá-lo, não para julgá-lo, não para exigir nada de você. Observei algo fascinante nessa zona. Quando uma mulher jovem toca a região lombar de um homem, ele pode interpretar isso como um convite sexual direto, o que pode gerar pressão e expectativas. Quando uma mulher madura faz o mesmo, com aquela calma que só a experiência dá, ele interpreta como cuidado genuíno, e o cuidado autêntico desperta um desejo muito mais profundo e duradouro do que a sedução óbvia. Isso me lembra de algo que aprendi com meus próprios erros como mulher. Durante anos, achei que precisava competir com a juventude no próprio terreno dela. Tentei ser mais sensual de maneiras forçadas, mais óbvia, mais disponível,
até descobrir que o meu verdadeiro poder está exatamente no oposto, na serenidade que só se conquista depois de ter chorado algumas desilusões, de ter aprendido a estar bem consigo mesma, sem precisar de validação constante. A diferença está na intenção por trás do gesto. Quando você toca a lombar de um homem a partir da plenitude emocional, dessa certeza interna do seu próprio valor, ele sente isso imediatamente. O corpo dele responde não apenas ao contato físico, mas à energia que você transmite. É como se ele pudesse relaxar em um nível que não sabia que existia, porque sente que com você não precisa estar atuando, não precisa provar nada, simplesmente pode ser. O quarto território, a linha da mandíbula. O quarto ponto que transforma tudo é a linha da mandíbula. Essa zona onde os homens concentram toda a sua armadura emocional, onde mantém aquela expressão controlada que o mundo espera deles. A mandíbula masculina é o símbolo da sua fortaleza, o lugar onde tensionam tudo o que não podem se permitir sentir publicamente. Quando uma mulher sabe acariciar essa linha, não com a desesperação de quem busca uma resposta imediata, mas com a tranquilidade de quem simplesmente está presente naquele momento, algo profundo se transforma. É como dizer sem palavras: você não precisa manter essa máscara comigo. E apenas uma mulher que aprendeu a tirar as próprias máscaras consegue convidar o outro a fazer o mesmo de forma tão natural. Desde pequenos, ensinam aos homens que a mandíbula representa a sua masculinidade, o seu controle, a sua capacidade de não se quebrar diante das dificuldades. Quando eles permitem que você a toque com suavidade, estão baixando uma defesa que provavelmente mantiveram erguida por décadas. E apenas uma mulher que já não precisa de validação constante consegue receber essa entrega sem ansiedade, sem pressa para transformá-la em algo maior do que ela é naquele momento. Aqui está uma das diferenças mais profundas entre juventude e maturidade emocional. O desejo masculino maduro não se desperta com o óbvio, se desperta com o inesperado, com aqueles momentos em que ele não está sendo seduzido, mas simplesmente visto e reconhecido em sua humanidade completa. Quando uma mulher madura toca a mandíbula de um homem, não está pedindo nada. Está oferecendo um momento de trégua na luta constante dele por manter o controle. O quinto território, a parte interna da coxa. O quinto lugar que gera respostas viscerais é um que exige uma maturidade especial para ser bem utilizado. A parte interna da coxa, durante uma conversa natural, sentados juntos. Não estou falando de um avanço sexual direto. Estou falando daquela proximidade natural que surge quando duas pessoas estão realmente confortáveis uma com a outra, quando o espaço pessoal se torna espaço compartilhado. Essa zona está evolutivamente conectada ao sistema de alerta do cérebro masculino. É um território que os homens protegem instintivamente, porque é vulnerável. Quando uma mulher consegue estar ali sem que ele se sinta ameaçado ou pressionado, quando toca essa região com a naturalidade de quem não tem segundas intenções desesperadas, cria-se o que chamo clinicamente de excitação paradoxal. O corpo se ativa precisamente porque a mente está relaxada. A chave está na naturalidade do gesto. Uma mulher jovem pode tocar ali com intenções óbvias, gerando tensão sexual, mas também ansiedade. Uma mulher madura pode fazer o mesmo enquanto eles riem juntos, simplesmente desfrutando a companhia um do outro. E é essa naturalidade que desperta uma resposta tão profunda. Ele sente que pode baixar a guarda completamente, porque não há agenda oculta, não há expectativas a cumprir. Isso me conecta com algo que observei ao longo de décadas no meu consultório. Mulheres jovens tocam a partir da carência emocional, da necessidade de ser escolhidas, validadas, confirmadas no seu valor. Mulheres maduras tocam a partir da abundância emocional, da certeza do próprio valor, do simples desejo de criar um momento bonito. E essa diferença energética se sente a quilômetros de distância. O sexto território, a palma da mão. O sexto ponto desafia tudo o que nos ensinaram sobre o poder das mãos, a palma.
esse território sagrado que usamos para trabalhar, criar, dar, construir as nossas vidas. Quando uma mulher sabe segurar a mão de um homem, não como quem se agarra desesperadamente, mas como quem acompanha conscientemente, quando percorre a palma dele com o polegar enquanto conversam, sem pressa, sem objetivos ocultos, algo que transcende o físico é ativado. As mãos masculinas carregam histórias completas. Carregam o peso de prover, de construir, de sustentar responsabilidades que às vezes parecem pesadas demais. Carregam também as feridas dos trabalhos que não os realizam, dos sonhos que precisaram adiar, das vezes em que tiveram de ser práticos quando queriam ser românticos. Quando alguém as toca com verdadeiro reconhecimento, sem pedir nada, simplesmente honrando o que essas mãos construíram e o que perderam no caminho, cria-se uma conexão que vai muito além do romântico. Já vi homens de 60 anos se emocionarem até as lágrimas quando uma mulher madura segurou as suas mãos dessa forma. Porque, talvez pela primeira vez em anos, alguém estava vendo aquelas mãos não como ferramentas de produtividade, mas como parte de uma história humana completa. Alguém estava tocando não apenas a pele, mas o peso emocional que carregam, as preocupações que administram, os medos que sustentam em silêncio. A diferença entre tocar as mãos de um homem na juventude e tocá-las na maturidade é abismal. A juventude toca buscando segurança, pedindo que aquelas mãos a protejam, sustentem, resolvam. A maturidade toca oferecendo compreensão, reconhecendo o peso que essas mãos carregam, honrando o caminho que percorreram. Essa inversão na dinâmica energética gera uma resposta completamente diferente. O sétimo território, a região atrás da orelha. O sétimo e último lugar que compartilho com você é talvez o mais íntimo de todos e exige a maior delicadeza emocional para ser bem utilizado. A região atrás da orelha. Clinicamente, essa zona está conectada diretamente ao nervo vago, capaz de ativar tanto sensações de profunda calma quanto de intensa excitação, dependendo completamente do contexto emocional em que é utilizada. Quando uma mulher rosa levemente essa região enquanto sussurra algo genuíno, não algo sedutor, mas algo verdadeiro, algo que ela realmente pensa dele, algo que percebeu e que outros não percebem, algo que aprecia na forma particular com que ele é humano. A resposta neurológica é extraordinária. O cérebro masculino interpreta esse gesto como intimidade máxima. É o lugar onde apenas as pessoas verdadeiramente importantes chegam, as que ganharam o direito de estar tão perto. Quando uma mulher madura toca ali enquanto diz algo verdadeiro, algo que vem do reconhecimento genuíno de quem ele é, a resposta é sempre de abertura emocional profunda. Ao longo dos anos, ouvi homens descreverem essa experiência com palavras muito parecidas. Foi como se alguém me enxergasse pela primeira vez em anos. Como se, de repente, alguém tivesse encontrado o homem real que vive por trás de todas as responsabilidades, expectativas e papéis que ele precisa cumprir diariamente. E essa sensação de ser verdadeiramente visto é viciante, da maneira mais bonita possível. Agora que exploramos esses 7 territórios juntas, quero levar você a uma reflexão mais profunda sobre o que esse conhecimento realmente significa. Ao longo de todos esses anos trabalhando com casais e com a psique humana, vi a mesma história se repetir inúmeras vezes. As mulheres que tentam competir com a juventude no próprio terreno dela, usando as mesmas armas, terminam sempre se sentindo derrotadas. Mas as mulheres que compreendem que o seu poder está precisamente naquilo que a juventude não pode oferecer, essas não apenas vencem, elas transformam completamente o jogo. Porque veja, um homem pode sentir atração física instantânea por uma mulher de 20 anos. Isso é inegável, mas ele só pode sentir o desejo profundo, aquele que nasce do reconhecimento mútuo, da conexão real que transcende o superficial, com alguém que viveu o suficiente para conhecer tanto a luz quanto a sombra da experiência humana. Só pode experimentar aquela entrega total da alma com quem não vai julgá-lo pelas imperfeições,
porque tem as suas próprias e fez as pazes com elas. A diferença entre uma carícia jovem e um toque maduro não está na técnica, está na intenção por trás. A juventude toca para conseguir algo. Validação, segurança, promessas de futuro, confirmação do próprio valor. A maturidade toca para dar algo. Presença, compreensão, aceitação, um momento de paz em meio ao caos da vida. E essa diferença na intenção se sente em cada terminação nervosa, em cada resposta química, em cada suspiro involuntário que escapa dos lábios. Em minha prática clínica, percebo que os homens maduros, aqueles que já viveram o suficiente para saber o que é realmente valioso, não buscam quem os excite momentaneamente, buscam quem os tranquilize profundamente. Buscam essa presença que os permite parar de atuar, parar de demonstrar constantemente o próprio valor e simplesmente ser humanos vulneráveis, sem medo do julgamento. E isso, querida mulher, apenas alguém que caminhou o suficiente pela vida pode oferecer de forma autêntica. Quando você toca a partir dessa certeza interior, dessa plenitude emocional que só vem de ter aprendido a se amar primeiro, com todos os seus defeitos e virtudes, você não está pedindo para ser escolhida acima de outras opções. Você está mostrando uma possibilidade de conexão que a maioria dos homens nem sequer sabia que existia. Você está abrindo uma porta para um tipo de intimidade que transcende o físico e alcança territórios da alma que poucas pessoas se atrevem a explorar. Porque no final, os 7 pontos que exploramos juntas hoje não são técnicas de sedução no sentido tradicional. São convites à vulnerabilidade mútua. São formas silenciosas de dizer: aqui você pode ser real, aqui você pode ser humano, aqui não precisa carregar sozinho o peso do mundo. Aqui alguém te vê completamente e te aceita exatamente como você é. Quando um homem recebe esse convite de uma mulher que sabe verdadeiramente fazê-lo, porque aprendeu primeiro a fazê-lo para si mesma, algo muda para sempre na forma como ele entende o amor. Ele não consegue mais se contentar com conexões superficiais que tocam apenas a superfície do seu ser. Não consegue mais fingir que o contato sem alma, sem presença real, sem reconhecimento autêntico, lhe é suficiente. Você despertou nele a nostalgia de algo que talvez nunca tenha tido. A possibilidade de ser amado não pelo que faz, não pelo que provê, não pelo papel que interpreta na sociedade, mas por quem realmente é quando tira todas as máscaras que a vida lhe obrigou a usar. E isso, minha querida amiga, é um poder com o qual nenhuma juventude consegue competir, porque não se baseia no que o tempo vai eventualmente lhe tirar. Baseia-se naquilo que o tempo lhe deu generosamente. A sabedoria profunda de saber que o verdadeiro desejo não se desperta apenas no corpo, se desperta na alma. E apenas uma alma que caminhou o suficiente, que conheceu tanto a dor quanto a alegria, que aprendeu a encontrar beleza nas imperfeições, pode despertar outra alma com a mesma profundidade e maturidade emocional. Lembre-se disso cada vez que sentir que a juventude tem vantagem sobre você. Você não está competindo com ninguém. Na verdade, você está oferecendo algo completamente único. Algo que apenas você, com a sua história particular, com as suas feridas transformadas em sabedoria, com o seu coração que aprendeu a amar sem desespero, pode dar. E quando um homem maduro encontra isso, quando experimenta essa conexão real que nasce do toque consciente e da presença autêntica, ele não quer mais voltar para os jogos superficiais da juventude, porque você tocou algo muito mais profundo do que o corpo físico. Você tocou a necessidade mais profunda e silenciosa dele, ser visto, compreendido e aceito completamente na sua humanidade imperfeita, mas real. Você tocou aquele lugar na alma onde ele guarda os seus medos mais íntimos, os seus sonhos mais secretos, as suas vulnerabilidades mais protegidas. E isso, minha querida amiga, é a forma mais poderosa de amor que existe neste mundo. O amor que não pede que você mude para ser digno, que o abraça exatamente como você é e o convida a ser ainda mais autenticamente ele mesmo.
Então, da próxima vez que se olhar no espelho e ver as linhas que o tempo desenhou no seu rosto, lembre-se, cada uma dessas linhas conta uma história de resistência, de aprendizado, de crescimento emocional. São as credenciais da sua sabedoria, os diplomas da sua experiência. As chaves que lhe permitem abrir portas no coração humano que a juventude nem sequer sabe que existem. Use-as com a confiança de quem sabe exatamente o tesouro que possui. Cheguei ao final dessa reflexão com você, mas na verdade isso é apenas o começo. Porque agora que você conhece esses territórios sagrados da alma masculina, agora que compreende a diferença profunda entre tocar a partir da carência e tocar a partir da abundância, você carrega nas mãos um poder transformador que vai muito além da sedução tradicional. Você leva consigo a capacidade de oferecer algo que este mundo precisa desesperadamente. Conexão autêntica em uma época de superficialidade. Presença real em uma era de distrações constantes. Amor maduro em um universo repleto de relações imaturas. E isso, querida mulher, não é apenas um presente para os homens que tiverem a sorte de conhecê-la. É um presente para o mundo inteiro. Quando uma mulher madura abraça completamente o seu poder, quando para de se desculpar pela idade e começa a celebrar a sua sabedoria, quando compreende que não está perdendo tempo, mas ganhando profundidade, ela se torna uma força de transformação que transcende o pessoal e se torna quase espiritual. Porque está ensinando aos outros que o amor verdadeiro não tem prazo de validade, que a beleza autêntica não murcha com os anos, ela se refina, como o melhor vinho. Então saia por aí, toque o mundo com essa consciência que você ganhou hoje. E lembre-se, cada gesto seu pode ser um convite para que alguém descubra o que significa ser verdadeiramente visto e amado. Porque esse, minha querida amiga, é o legado mais bonito que uma mulher madura pode deixar neste mundo. A prova viva de que o amor verdadeiro não tem limites de idade, apenas limites de profundidade. E você, com tudo que viveu e aprendeu, já não tem mais esses limites.